É 3 homens e 7 mulheres. Mas é mais ou menos igual. Né? Então, queridos, nessa história que nós acabamos de ver, cita que ele era o homem mais rico do Oriente. Tinha uma família maravilhosa, né? Fala que ele era um homem reto, íntegro. Fala o número de gado que ele tinha, no intuito de mostrar o que para nós? E cita claramente, ele era o homem mais rico do Oriente e tinha uma família grande. E tinha saúde também. Passado um tempo, queridos, ele teve uma experiência terrível. Jó, que era um homem rico, agora chega um dos seus criados e fala para ele: olha, toda a sua criação foi roubada. Aí começa a entrar o quê? Na questão financeira de Jó. Jó agora já não tem mais dinheiro, Jó não tem mais gado, não tem nada que venha fazer com que ele consiga sustentar a sua família. Daí a pouco, queridos, como se não bastasse essa perda material, chega-se um segundo informante, fala assim: olha, Jó, os seus filhos estavam em um dos seus banquetes. E nesse banquete aconteceu algo horrível. Todos os seus filhos vieram a falecer. Olha que coisa terrível. Num casamento, nós estamos aqui para nos tratarmos de casamento. Então, tudo que estiver sendo dito, você vai ligando isso ao nosso casamento. Ok? Então, primeiro já foi, que foi uma crise financeira. Porque todo o gado, todos os bens de Jó havia sido ceifado. Para quem conhece a história, sabe o porquê, né? E quem que tocou em todos os bens de Jó. Não é o nosso objetivo entrar nesse mérito. O nosso mérito, a nossa questão é entrar num casamento que sobrevive às dificuldades, né? Então nós já passamos aí pela crise financeira, a segunda, a crise familiar. Jó perdeu seus 10 filhos de uma vez só. É uma coisa assim incalculável para o sofrimento de um pai e de uma mãe. Você já parou para imaginar se você estivesse diante de 10 caixões? Né? O pastor, que eu vi essa mensagem através do ministério dele, ele falou que não tinha condições nem de chorar. Porque tinha que colocar os caixões e chorar ao mesmo tempo. Porque se for chorar de um a um, não sobraria lágrimas, né? Teria que ter um caminhão-pipa de lágrimas para chorar tanto, uma situação muito difícil de passar por ela. Né? Então nós já passamos por 2 situações que sofreu esse casamento. Primeiro, uma crise financeira. Segundo, uma crise familiar. E ainda teve mais, queridos. A saúde de Jó foi totalmente comprometida. Né? Jó, com seu corpo todo cheio de chagas, já não tinha mais bens materiais, já não tinha mais os seus 10 filhos, e ali agora estava Jó com seu corpo todo machucado. Em consequência disso, o que foi afetado, queridos? Como é que uma mulher olha para o seu marido todo ferido e fala para ele assim: amor, você está tão sexy, todo feridinho assim? Não tem como, queridos. A mulher olhar, o marido está lá todo cheio de feridas, e ela pensar em ter uma relação com ele. Como que ela olha para ele e fala: você está tão lindo, todo feridinho assim, né? Então é uma coisa complicada. Ele tem aí uma situação difícil financeira, uma crise na família, que perdeu todos os seus filhos, a sua saúde comprometida, e agora, para acabar de completar com o período, né, de tristeza que Jó passava, ele já não tinha mais a relação sexual com a sua esposa por questão de saúde. Não é verdade? E agora, o que traz a gente a ter um evento como esse? Como eu já havia falado, a gente tem conversado com vários casais. E a gente vê que é muito difícil, tanto através da conversa que a gente tem, dos aconselhamentos que a gente tem, quanto através da nossa própria vida. É muito difícil, queridos, viver a 2 debaixo do mesmo teto, 2 seres que são completamente diferentes um do outro.
Eu queria que os irmãos voltassem a atenção pelo seguinte: os nossos valores. Eu vou falar para as mulheres primeiro, depois eu falo também para os homens. O homem que você casou, querido, que você vai casar, Quintier, quando ele era criança, ele recebia um carrinho. Não é verdade, irmãos? Verdade. Tio, já ganhou carrinho? João Paulo, Vitinho. Então, isso é um valor para as mulheres, tá, irmãs? Um valor que o seu marido traz com ele é um automóvel. Então, pode ser que, uma hora, ele vai cuidar melhor do carro do que você. Tá vendo? Se o amortecedor dele estragar, ele vai gastar dinheiro para consertar o amortecedor do carro para a suspensão ficar beleza. Mas ele não vai comprar um salto alto para você. Não é? A traseira do carro não pode ficar abaixada porque a peça está estragada. Mas a esposa fica, né? As irmãs gostam de usar um salto alto, né? Para ficar mais empinadinha. Não é verdade? Então, olha, ele tem isso como valor, porque isso foi empregado na nossa vida desde criança. Não é verdade? Então, olha, quando o seu marido estiver lá lustrando o carro, você estiver querendo um pouco de atenção, não revolta agora não, tá? Deixa para o final. Quando ele estiver lá encerando o carro, foi comprar a peça para o carro, falou: amor, mas eu queria um sapato. E ele fala: o dinheiro não dá porque eu vou ter que comprar a peça do carro. Não brigue com ele no momento. Porque quando a gente está envolvido em uma situação, é difícil a gente desmembrar esse pensamento e analisar outra coisa. Então, depois que a poeira baixar, conversem. Eu sei que é difícil fazer isso, tá, queridos? Eu sou casado também, eu sei como é que o negócio acontece de instantâneo. Igualzinho lá em casa. Tá vendo? Igualzinho lá em casa. Aí, ó, nesse instante, eu quero que vocês voltem lá no primeiro versículo que eu li da vida de Jó. Ali naquele primeiro versículo fala do caráter do líder daquela família. Temente. O que significa a pessoa ser temente? Olha, está sempre em respeito a Deus, está sempre em respeito à opinião de Deus e não a dele próprio. E quando a gente vive assim, a gente consegue contornar melhor a situação. Não é verdade? Então, olha, um outro valor que o homem traz com ele. Quem arrisca falar um presente masculino aí quando criança? Já falei do carrinho. Bola. Bola. Não é verdade? Eu já ganhei bola, acho que todo mundo aqui já ganhou bola. Então, queridos, a bola para o homem é um negócio fantástico, é uma coisa que foi empregada na vida dele desde criança. Então, olha, quando o seu marido estiver assistindo futebol, principalmente do time que ele torce, não passa na frente dele, porque isso se torna um pecado mortal. Tudo bem, irmãos? Ó, quando ele estiver na frente da televisão vendo futebol, não mexa com ele. É um pecado mortal. Ele está vidrado naquilo ali, e aquilo ali tem muita importância para ele. Ok, queridos? Queridas? Então, procure entender esses valores que são postos na nossa vida desde criança, que são valores, ó, que vai precisar de um acordo no decorrer da comunhão para que ele seja de uma forma ou de outra tratado. Tudo bem? Então, olha, dois valores que o homem traz. Eu vou falar só desses dois. É o carro e a bola. Não interfira.